Gente, nessa sexta-feira completa um ano que o empresário Luiz Cláudio Mazuca Filho foi morto a tiros quando saía de uma academia na zona sul de Ribeirão Preto. Caso emblemático, um caso que traumatizou, vocês lembram disso, né? Porque a câmera de segurança registrou o momento em que bandidos chegaram e atiraram contra Mazuca. Mas assim, lembra que eles saíram com armas de grosso calibre, né? Ó, o momento em que a namorada está lá, eles foram treinar juntos, eles combinaram de se encontrar na academia e, de repente, quando ela vai entrar no carro, o carro do Mazuca está logo embaixo ali, né? O carro preto que está aqui, o carro branco automaticamente vai lá ver, percebe que eles estão lá, enquanto a namorada sai, eles já saem atirando aí com metralhadoras, olha aí, ó. Né? Um tiro, dois, três, quatro e vai. E metralharam o carro do Mazuca. Essa é a imagem emblemática. Você vê que um dos bandidos chega até a não ter mais munição, depois ele vai e pega outra arma. Não aparece na imagem, mas foram 35 tiros o momento em que o Mazuca é morto dentro desse carro de luxo e depois eles vão embora. Olha a imagem aí, outro ângulo. Viram? Viram os tiros? Pois é, até o momento o crime continua sem solução. O pai do empresário, pela primeira vez, gravou uma entrevista comentando sobre o caso. Ele falou sobre a demora em conseguir prender os autores do crime do filho dele e quer justiça. Acompanhe. O empresário carregava o nome do pai, que hoje se emociona ao lembrar da história do filho. Fica muita lembrança, muitas coisas boas. E assim, isso não apaga, a gente não consegue apagar. Então a gente, para levar o dia a dia, a gente veste uma máscara, né? Que a vida continua, mas por dentro todos nós sabemos o que é que acontece. É a primeira vez que o aposentado fala publicamente sobre a morte do empresário. Eu não desejo isso para ninguém. É uma dor assim, 35 anos, jovem, empreendedor, não dá para engolir. Um ano se passou desde o assassinato de Luiz Cláudio Mazuca Filho, de 35 anos. Era noite de 22 de setembro do ano passado. A execução foi flagrada por câmeras de segurança. A vítima e a namorada saem de uma academia na zona sul da cidade. O casal segue para carros diferentes. A companheira de Mazuca manobra e sai. Logo em seguida, um carro branco estaciona e 2 atiradores, vestindo capuz e luvas, descem. Os homens armados, um com fuzil, atiram 35 vezes contra o veículo de Mazuca, um Porsche avaliado em quase R$1 milhão. Uma pistola 380 foi encontrada com o empresário, que não teve tempo de sacar a arma. Quem matou Mazuca? Qual a motivação do crime? A família esperava receber as respostas para essas perguntas. Mas a investigação segue sem conclusão. Nada ainda. Nada. São pequenas coisas que acontecem, mas nada. Poxa, aí você para e pensa, o cara tem que ser muito poderoso para travar tantas notícias, né? Há quase 4 meses, o Ministério Público adiantou que esperava informações de um site de buscas para saber do teor de mensagens, ligações ou qualquer outro tipo de comunicação que tenha havido entre as pessoas que estavam no local do crime, minutos antes da execução. De acordo com o promotor, essas informações tão aguardadas não foram capazes de ajudar a investigação. As informações parcialmente vieram, mas não ajudaram aí na elucidação da autoria. Nós não encontramos nenhum indício, nenhum elemento que pudesse nortear a investigação na direção de uma ou de outras pessoas. O promotor Marcos Túlio disse que os conteúdos retirados do celular do empresário também não apontaram culpados ou a motivação do crime. Até agora, o que foi obtido no celular dele não ajudou, vamos dizer assim, na investigação. Para a promotoria, uma perícia mais específica no aparelho, capaz de recuperar mensagens apagadas, é fundamental. Ele cita um caso semelhante no Rio de Janeiro, em que isso foi possível. A polícia teve acesso a conversas já deletadas do celular de Monique Medeiros, presa por suspeita de participar da morte do filho, o menino Henry Borel, de 4 anos. A mulher trocou mensagens com a mãe e a babá, que sugerem que ela sabia das agressões do marido, o médico e vereador Jairinho,
contra a criança. Os institutos criminalísticos das grandes cidades já têm, inclusive nesse caso de repressão que você citou, conversas foram apagadas e depois foram recuperadas através da perícia. Se nesse caso for possível, se nesse caso nós tivermos essa ferramenta, ela ajudaria muito se conversas foram apagadas do celular dele. O celular de Mazzuca, filho, foi devolvido pela polícia ao pai. A família tenta encontrar, por conta própria, qualquer coisa que possa ajudar a desvendar o mistério. Foi nos devolvido, nós estamos mexendo, né? Estamos mexendo e agora vamos para a segunda parte, que é o final da história, para ver se a gente consegue mais alguma coisa além do que nós conseguimos. Luiz Cláudio diz que, entre muitos aspectos da morte do filho, não consegue entender a violência da execução. Judia da gente, sabe? É uma coisa que, assim, por mais que você pense, não dá para entender. E outra, esse país está tão banalizado que, poxa, você para e fala assim, pô, que leva uma pessoa a tirar a vida de outra pessoa assim, sem nada? Só porque deu vontade, talvez por uma discussão? Uma semana depois do crime, a mãe e a irmã do empresário falaram com a Record TV. O que aconteceu? Só isso que eu quero saber. Agora, quem foi, quem não foi, não me interessa. Ele não vai voltar mesmo. Só o motivo. O motivo eu quero saber. Mas a pessoa em si, aí ela que acerte onde ela tem que acertar. Porque ele de volta, se fosse para trazer ele de volta, mas não vai. Eu acredito que foram pessoas próximas que passaram informação de onde ele ia estar, o horário. Eu acredito nisso. Pessoas bem próximas dele para saber o passo a passo que ele estava fazendo naquele dia. A namorada também comentou o caso e deu detalhes da noite do assassinato. A gente estava conversando, brincando, e aí eu entrei no meu carro, já dou partida de início, estava dando ré para ir embora, e de repente eu escutei os tiros, eu não sei explicar. É questão de segundos. A minha primeira reação, porque eu tava num carro com isso filme, tava escuro, os vidros fechados. Então, a hora que eu tava dando ré, eu vi alguma coisa na câmera de ré, assim, meu intuito foi acelerar para frente. Eu nem sabia se eu ia bater numa parede, foi a reação de momento. Luiz Cláudio Mazzuca Filho era dono de 2 bares, um restaurante, um centro automotivo e uma revenda de carros de luxo. Segundo o promotor, a polícia também encontra dificuldades para determinar a qual aspecto da vida do empresário o autor do crime está relacionado. O espectro de investigação é muito grande, não existe um suspeito definido. A gente enxerga que várias pessoas poderiam ter interesse na morte dele. Ele tinha atividades mercantis, tinha atividades até na vida sentimental, na vida pessoal, muito intensas e que poderiam ter gerado, em tese, descontentamento com relação a outras pessoas. Então, a polícia continua trabalhando, mas até o momento, nós não podemos dizer que tenha um suspeito definido. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações sobre Homicídios, da DEIC, que já foram ouvidos amigos, familiares e empregados da vítima. Mas, por enquanto, os depoimentos não apresentaram nada que pudesse levar a polícia ao autor do crime. A Secretaria informou também que as autoridades estão fazendo diligências para esclarecer os acontecimentos, que outros detalhes serão preservados, porque foi decretado sigilo judicial. O pai conta que os últimos 12 meses foram de muita tristeza. Segundo ele, ninguém próximo ao filho teve descanso desde que Mazzuca foi retirado brutalmente da família. E a pergunta que mais tira o sono do aposentado é por quê? Fico me perguntando, fico caçando, sabe? É essencial para a gente saber o motivo, para que talvez conforte a gente um pouco mais, né? E aí é deixar com a justiça. Isso vai amenizar os nossos corações, né? Eu não sei o que vai acontecer, se vai abrir processo, não vai abrir processo, aí já é com a justiça, mas para nós é essencial que nós saibamos aquilo que aconteceu. 3 coisas fundamentais aí. Primeiro, quem atirou, eu já disse isso naquela ocasião, atirou para realmente matar. 35 tiros, isso demonstra uma vingança muito grande. E os caras são profissionais. Primeiro ponto. Segundo,
a linha de investigação ampla. Não é possível, não tem crime perfeito. Está difícil para a polícia e Ministério Público? Tá, você acabou de ver o que o promotor disse. Mas ninguém viu, ninguém sabe, ninguém pode fazer uma denúncia anônima disso? Não é possível, né, gente? A questão é a perícia agora, com o celular. Gente, nós estamos numa era da tecnologia. Isso precisa ser feito. É uma questão de prioridade pelo tipo de crime que nós estamos vendo. Nós vamos até ver isso aí, se tiver que mandar esse celular para São Paulo, não sei. De alguma maneira, essa perícia precisa acontecer nesse equipamento, nesse aparelho, né, gente? Não dá para ficar impune um crime como esse.